agora vamos a mais histórias da história da batata em Portugal, porque temos o Pedro Mota Tavares, que é investigador integrado no Instituto de História Contemporânea da Universidade Nova de Lisboa. Olá, Pedro. Boa tarde. O Pedro Boa tarde. Investigou e escreveu sobre o cultivo, o consumo e a importância da batata em Trás-os-Montes. Quer falar-nos desse artigo? Com certeza. Bom, antes de mais, a cultura da batata trata-se de facto de uma cultura que muito contribuiu e desenvolveu o enriquecimento do nosso património agrário, essencialmente. Mas importa, antes de mais, dizer, para fazer uma contextualização histórica e à luz daquilo que também já foi dito aqui neste programa, que de facto a batata é um produto tributário da expansão ultramarina e, em particular, do intercâmbio de cultivos entre o velho continente europeu e, portanto, os planaltos na América do Sul, ou então chamado Novo Mundo. Pensa-se que terá sido no século... Exatamente. Portanto, pensa-se que e foram os espanhóis que trouxeram. Correto. Precisamente, e é esse ponto que eu vou agora focar. Pensa-se que terá sido no século XVI que a cultura irradiou para Portugal a partir da Galiza, o que se explica muito com base no facto de a fronteira à época primar sobretudo pelo seu caráter permeável, mas também dada a intensa circulação de habitantes entre ambos os lados da fronteira, naturalmente. Ora, se introduziu no século XVI, pensa-se, começou a ser cultivada sobretudo no século XVII, portanto, posteriormente, sendo que data de 1643, o primeiro documento, ou pelo menos aquele mais antigo de que há conhecimento, onde se prova de facto a cultura da batata na atual freguesia de Quiais, portanto, na região de Coimbra, na orla costeira marítima. Ora, a difusão, comparativamente com outras realidades... Em relação ao milho, por exemplo, em relação ao milho, a batata não teve igual aceitação imediata na Europa. Estou a ler o seu artigo, Pedro. Não teve, sobretudo porque a batata, numa fase ainda muito inicial, servia sobretudo para a alimentação do gado, e em particular do gado suíno, para além de que tínhamos a castanha, não é? Tínhamos a castanha. E a castanha, também, que era predominante em Trás-os-Montes, mas havia também um conjunto de estigmas que estavam associados ao consumo da batata, que a ligavam a problemas do flora intestinal, e temos inclusivamente um texto datado de 1721, produzido por um médico à época, que dá conta disso, precisamente. Apesar de revelar precisamente um aspecto muito interessante, pelo menos é o primeiro documento que temos conhecimento e onde se dá conta do cultivo da batata em Trás-os-Montes, em 1721, onde se refere que já se cultivavam nas terras frias, de facto, uns frutos redondos do tamanho de nozes grandes a que se dava o nome, então, de castanhas da Índia. Sendo que esta variedade de castanhas da Índia refere-se seguramente à variedade que hoje conhecemos como batata inglesa, sendo que esta era o nome dado à batata cultivada tanto em Trás-os-Montes como na Galiza ao longo do século XVIII. Muito importante. Diga. Não muito importante não só para quem, mas julgo que ia concluir o seu raciocínio, Pedro. Sim, mas por comparação com o milho, por exemplo, sabemos, para apresentar alguns dados para avançar com uma estimativa, que, por exemplo, a produção da batata em Chaves em 1789, segundo a documentação que dispomos, seria equivalente já à do trigo e do maíz, que é muito significativo. Portanto, ainda estamos numa fase relativamente inicial do processo de expansão da batata, que se dá essencialmente na segunda metade do século XVIII e prolonga-se por quase todo o século XIX, um processo muito lento. Ou seja, e este dado é muito significativo. No entanto, a produção da batata representava ainda 1/6 do centeio, que era a cultura dominante nas terras altas e frias, e 1/3 da castanha, que, como disse inicialmente, era e continua a ser uma das culturas dominantes na região de Trás-os-Montes, um pouco por toda a província. Mas mesmo no norte, a difusão da batata também não foi por igual. Houve algumas regiões menos receptivas à batata. Foi desigual, sim. Segundo o seu artigo. É correto, exatamente. Foi desigual, sim.
por comparação com, se quisermos tomar este termo de comparação, por exemplo, com Espanha, de um modo geral, a disponibilidade alimentar por cada habitante quase que duplicou neste período. Estamos a falar, como eu disse, meados do século XVIII, prolongamento do século XIX. Em Portugal, contudo, o sucesso da implementação da batata nos sistemas de cultivo e nas dietas alimentares foi menor, por comparação com a Espanha, porque este se circunscreveu, portanto, quase pequenos espaços dispersos por alguma interior, designadamente não só Trás-os-Montes, mas sobretudo Trás-os-Montes, mas também a Beira Alta, que foram estes que mais desenvolveram a silvicultura. Por exemplo, ainda em meados do século XIX, e importa ter presente este dado, 2/3 de toda a produção nacional continuavam a provir dos distritos que então compunham a província de Trás-os-Montes e da Beira Alta, o que é muito, muito expressivo e revela, de facto, a dependência da produção da batata que provinha destas regiões no interior. Desde logo, e dizer também que não só Montalegre, que hoje é o caso dos casos mais conhecidos a nível nacional, mas regiões como o Barroso e Bragança representavam de facto já grandes centros de produção nos séculos XIX e XX, e de onde emanava grande parte da produção, como disse, para o resto do país. Pedro Mota Tavares, obrigado por esta lição de história em que fomos à raiz da batata, fomos mesmo à história para perceber como a batata chegou até aos nossos dias. Muito obrigado. Bem-aja, Pedro. Saúde, felicidades e até uma próxima. Muito obrigado.